Bem-vindas e bem-vindos, cabeleireiros e pessoas normais, também ao episódio número 26 do podcast Cabeleireiro Chique. Eu sou Gabriel Deodato, pra quem não sabe, né, cabeleireiro chique da região dos Jardins, bairro Nobre de São Paulo. E deixa eu falar um pouquinho aqui do nosso convidado. Eu vou ler minha colinha aqui antes, né? Eu sempre tenho a colinha na mão. Hoje recebemos o embaixador, eu fiz uma pequena prévia aqui, ó, com minhas palavras. Hoje recebemos o embaixador global Keone, que criou a maior coleção de cores da história da marca, tá? Ele criou a maior coleção de cores da história da marca. Ele que é o queridinho das influenciadoras digital. Eu já invejei aqui muitas influenciadoras dele, a hora que quando eu tava no salão, eu vinha passando. Eram influenciadoras que eu, inclusive, já tinha mandado mensagem no direct, mandava, e daqui a pouco eu olhava, tava na cadeira do babadeirão aqui, ó. E, bom, eu vou aproveitar hoje para aprender como ele faz isso, né, para botar, porque eu apanhei e não aprendi ainda. Hoje aqui também um grande homem de negócios, um grande líder. Enfim, se prepara, que hoje tem muita experiência, tá? Se eu fosse você, eu arrumava até a postura aí, se você estiver assistindo deitado, senta, pega um papel, caneta e toma lição, que ele tem muita experiência, certo? Antes da gente continuar aí, para você saber o que vai rolar nesse episódio, não esquece de clicar se inscrever aí no canal, ativa o sininho para receber as notificações, curte, dá o joinha e compartilha. Agora, o Melco tinha saído para buscar uma cerveja, convidado que ele pediu. Opa! Mas não fiz. Só que pelo jeito... Não rolou? Não rolou? Fechado, fechava 7 horas, 9 horas. Tá, merda. Bom, voltando aqui pro foco, de repente... Não sei se vai rolar, né? Mas por enquanto ele não rolou. Vamos voltando pro foco aqui, ó. Curte, compartilha, multiplica, né, o conhecimento, esse conhecimento gratuito que a gente traz pra vocês. Não aprende sozinho, tá? Faz igual eu, entrega pra geral. Eu quero lembrar vocês que 28 de maio tem Corta Bonito, tá bom? Aquele meu curso de corte que eu verticalizo o conhecimento em técnica de corte de cabelo, técnica e arte, tá bom? Sem dúvidas vai ser uma experiência memorável, é muito divertido esse evento, e nesse é uma edição especial que eu decidi trazer conhecimento de nível internacional para vocês. E como eu sei que é muito difícil acesso a conhecimento de nível internacional, eu fiz o que eu pude para cobrar muito mais barato, tá? Quem sabe, quem já esteve no Corta Bonito na versão tradicional deles, né? Na versão oficial ali, ele custa R$2.497. Eu trouxe dessa vez um artista de Los Angeles, um cabeleireiro de celebridade, Sal Salcedo, para dividir o palco comigo. E consegui ainda baixar o preço para R$1.500, porque a ideia aqui é dar conhecimento, né? Proporcionar conhecimento para o maior número de pessoas possível. Agora a gente volta aqui para o convidado. Muito bem-vindo, Thiago Aprígio. Muito obrigado, uma honra estar aqui com você, Cabeleireiros das Influencers. Ah, nada. Só um parênteses, achei muito legal aqui o que ele falou. A diferença pra vocês cabeleireiros e pessoas normais também. Porque a gente não é normal, viu, gente? Não tem nada de normal aqui. Não, antes de começar o episódio, a gente tava quase trocando receita aqui de remedinho. Então, bem-vindos todo mundo aí, vai ser legal hoje. Bora lá, Gabs. Exatamente, hoje temos muita experiência aqui, experiência em pessoa. Bom, para começar, aquela carteirada oficial que o pessoal sabe, aqui o pessoal que talvez... Eu acho muito difícil alguém não te conhecer, né? Lá com mais de 500 mil seguidores. Enfim, mas se alguém não conhece... 25 anos de profissão. Exatamente. Quem é o Thiago Aprígio hoje? Conta aí os seus feitos que você tem orgulho. Ai, eu tenho orgulho de muitas coisas, graças a Deus, na minha carreira. E é sempre que eu respondo, assim, pra todo mundo que as pessoas perguntam pra mim. Uma pergunta que é recorrente tanto na rede social e nos cursos, que eu sou educador também, né? Por conta da Keone. Se eu tenho algum sonho ainda. Tipo, eu falo não tenho hoje, não tenho nenhum sonho, porque muitas coisas que eu fiz, eu nem imaginava que eu ia conseguir fazer. E, tipo, de 2 salões, que, na verdade, esses 2 salões, esses projetos, eles vieram agora, tipo, na pandemia, que mudou... Quais são os 2 salões? O The Concept. Eu sou sócio do Dudu Nunes, nesses 2 salões. A gente acabou de inaugurar uma unidade agora, que se tornou a maior
clínica de beleza da América Latina. Nós temos 2.300 metros quadrados de parte clínica, tanto na parte médica, quanto na beleza, cabelo, enfim, aquilo que a gente faz, né, gente? E nós temos hoje 17 médicos, 2 dentistas, a gente tem toda a parte de dermato, cirurgião plástico, tudo, toda a parte de beleza. A gente quis fazer um centro mesmo voltado para área de beleza e saúde. Então esse é um dos meus maiores orgulhos de ter conseguido. E é muito engraçado porque era uma coisa que eu não queria ter salão, né? Eu fui sócio de um outro profissional super renomado também durante algum tempo. E aí eu falei, porra, eu não quero mais ter salão, eu quero continuar minha vida, porque eu sou capricorniano, a galera aí, com certeza o povo, os cabeleireiros sabem e manjam muito de signo. Eu sou muito controladinho, eu sou muito, sabe assim, pé no chão. Então eu tinha a minha vida toda em estratégia para me aposentar com uma idade que já tá chegando, né, gente? A idade tá chegando para todo mundo, a barba branca já. Mas aí na pandemia mudou totalmente o meu mindset e eu comecei a perguntar o que eu quero realmente pra minha vida, né? Como é que eu posso deixar um legado melhor do que eu deixei, né? Do que eu fiz até hoje. E foi aí que surgiu esse projeto desse salão novo. E aí, pra quem não queria ter nenhum salão, eu acabei comprando um salão que já existia e montando um salão novo. Então esse é um dos meus orgulhos, que graças a Deus tá dando super certo, né? Deus abençoa a gente aí, a gente inaugurou o salão bombando já. E, cara, o outro orgulho que eu tenho da minha vida é essa parte de educação. Ali que você falou? Os dois são 2 unidades do The Concept. Ah, o mesmo? São os mesmos. Legal. Um fica ali na Jacques Félix, que é o antigo. Esse eu já comprei pronto, me tornei sócio do Dudu. O salão já era pronto. E o outro a gente inaugurou agora em outubro. A gente ficou 2 anos em obra, a gente pegou uma pandemia, a gente fez a obra. Esse é o maior da América Latina. Esse é o maior da América Latina, o maior centro de beleza da América Latina hoje. Que a gente tem tudo, a gente tem até coleta de exames laboratoriais, a gente tem tudo lá, gente. Chique demais. A galera entrou lá Esse e... é um cabeleireiro chique. É um cabeleireiro chique. Não, o espaço é chique, o cabeleireiro não é chique não, gente. Cabeleireiro é bem... E o outro orgulho? Cara, fazer parte da Keune há quase 8 anos, esse ano completa 8 anos que eu tô na Keune. E ter o reconhecimento que eu tive internacional, né, que é muito legal, tipo, você chegar num evento, assim, com, tipo, 2, 3 mil pessoas, você nem imaginar e ter, tipo, outdoor, backlight com sua foto, e saber que as pessoas do outro lado do mundo curtem o seu trabalho, né, que você conseguiu fazer um trabalho legal e as pessoas admirarem o seu trabalho. Então, esses orgulhos pra mim são os mais, assim, na minha carreira, que até me emocionam de falar, e eu tenho... Sabe, prazer mesmo. Você fala nem imaginar, acho que você não imaginaria que você fosse chegar onde você tá aí hoje. Cara, na verdade, quando eu entrei na profissão, eu não sabia o que era ser cabeleireiro, né? Eu não sabia a dimensão da nossa profissão. Então, pra mim, eu gostei da rotina que eu vi ali no salão do shopping. Qual que era a sua idade? Eu tinha 18 pra 19. Eu fazia faculdade de Direito. E aí, tipo... Eu comecei a fazer amizade com um dos clientes, que ele tinha 5 salões. Era uma rede de salão de shopping. E aí, naquela época, não existia sistema, né? A documentação era tudo pega por motoboy. Nem motoboy tinha, por office boy. Office boy. Eu já trabalhei de office boy. Eu também, porque estagiário de direito, ainda mais eu no segundo semestre, era o que? Era office boy. Não fazia nada. Office boy mesmo. Só ficava recolhendo documento. E a gente tinha um cliente. Não tem mais isso que não, né? Só motoboy. Eu acho que agora é só motoca mesmo. Só motoca. E agora fica mais fácil também, porque tem sistema pra tudo. Antigamente não tinha sistema, então fechava comandinha na mão, essas coisas. E aí eu gostava da rotina ali do salão mesmo, sabe? Eu via o povo interagindo, conversando, brincando, se divertindo. Então era aquilo pra mim que era ser cabeleireiro. E eu tava no mundo corporativo, eu tava me preparando pra ir pro mundo corporativo, que era completamente oposto, né, do que eu sou hoje. Então foi aquilo que me seduzia, eu não sabia, né, tipo, que existia cabeleireiro, sei lá, chique, famoso, reconhecido. Então eu entrei na profissão pelo amor àquilo que eu enxerguei naquele momento. Além de ser outra estética, né, no geral, quem é desse meio corporativo, quem é cabeleireiro, você olha, você já vê que é diferente, exatamente, né? Tem a questão do, que nem você falou, de ser chique, do salário. Quem tá nesse outro mundo não faz ideia um salário de um cabeleireiro, né, não faz. Eu não fazia. E foi muito engraçado, vou contar uma história rapidinha aqui pra você.
Foi muito engraçado, porque eu trabalhava num salão do Shopping Penha. Eu comecei ali, na verdade, eu comecei num outro de R$3. Você morava naquela região? Eu morei na Penha a vida inteira, até os 23 anos de idade. E aí eu trabalhava num salão de R$3. Eu ganhava R$1,50 por cada corte de cabelo, era só masculino. E eu fui mandado embora em uma semana. Aí você aprontou? Eu não trabalhava direito, eu tava no curso, né? Eu me jogava muito, assim, sabe? Tipo, a lábia era muito grande, então, tipo, eu com menos de um mês de curso, eu já queria cortar cabelo. Ok. Exatamente. Sabe aquela coisa, você se joga... E aí eu saí desse salão, fui mandado embora, porra, mó triste, cara. E aí eu fui pra um outro salão, passei, tava indo a pé, porque eu não tinha dinheiro pra voltar de ônibus pra casa. E aí eu tava indo a pé, e eu vi uma placa ali, tipo, escrito, precisa de cabeleireiro com experiência. Eu falei, sou eu. Essa placa tá me chamando, né? E aí eu fui trabalhar, entrei lá pra conversar, tipo, aí mandaram fazer um teste, aí viram que eu não era cabeleireiro com experiência. Mas os donos do salão, tipo, gostaram muito de mim, que era um casal, que é a Jussara e o Carlão, que eles são meus amigos até hoje, inclusive. E adivinha o nome do salão? Crocodilos Fashion Hair. Eu juro, cara, entra no meu Facebook, lá você vai ver que eles são meus amigos. E aí, bom, passou, trabalhei lá um tempo, comecei a fazer curso, terminei o curso do Senac, fiz Fernando Alves, e ele me ajudando, tudo, a pagar. Só que eu não sabia da dimensão nenhuma. E aí eu fui trabalhar no salão do shopping. Quando eu tava trabalhando no salão do shopping, deu uns 8 meses, eu comecei a perceber e a entender o que era ser cabeleireiro. Mas nunca nessa plenitude que a gente tem, né, hoje, que a gente descobriu, que eu não sabia. E aí, só que eu sempre me interessei muito pela educação, eu sempre fui muito nerdzinho na escola. Tipo aquele de sentar na primeira carteira mesmo. Mesmo assim, você sem entender essa dimensão, tudo isso, você tava num lugar que... Pelo seu entender, aparentemente, era muito mais feliz, próspero, vamos dizer, lá o de direito. E esse, assim, não entregaria nem perto daquilo, né? Pelo seu conhecimento. Nada. A minha família inteira é da área de direito. Tipo, todos os meus tios, os primos da minha idade. Seria muito mais próximo. Muito mais fácil pra mim, entendeu? Só que eu fui pego pela felicidade que eu vi ali. Entendeu? E eu queria fazer alguma coisa que eu fosse feliz como eles. Mesmo naqueles salões mais simples. Mesmo. Trabalhava no salão de shopping que era maravilhoso. Eu trabalhava no salão da Margarete, lá no Shopping Penha. Era muito legal. Pra mim aquilo era incrível. Divertido. Eu vim de uma família super pobre, super humilde. Então aquilo ali, pra mim, mexer com as pessoas. Tipo, eu comecei a descobrir que a gente tem o poder de mexer com a autoestima das pessoas, entendeu? Então eu fui pego justamente por isso. Pelo amor, primeiro. Não foi a grana. Porque eu nem sabia quanto ganhava um cabeleireiro. Eu não fazia ideia. E aí foi muito engraçado que lá... Você teve um amigo que era cabeleireiro? Não, eu fiz amigos. Eu fiz amigos. De tanto ir no cliente, eu comecei a ficar lá. Aí comecei a conhecer a galera. Comecei a sair com a galera de final de semana. E a gente começou a fazer uma turma. Você viu que eles não eram pessoas normais? Não eram normais. Assim, eles me representavam, entendeu? Tipo, no pensamento, na forma de agir, na forma de se vestir. Eu era completamente... Imagina, eu fiz minha primeira tatuagem com 15 anos de idade, escondido dos meus pais. Então, eu sempre fui uma pessoa de muita opinião. E eu acho que pra você ser um bom profissional, você tem que ter muita opinião também. Então aquilo foi muito legal pra mim. E aí essa parte da grana foi muito engraçado, que eu não sabia da dimensão da gente. Eu trabalhava lá no salão da Margarete, que foi o salão que eu trabalhei que eu mais ganhei. O primeiro mês que eu trabalhei, eu ganhei R$1.100. Eu lembro como hoje, cara. Eu olhava e falava, é muito dinheiro. Mas eu tô falando disso de 23 anos atrás. É muito dinheiro. Eu falava, eu não sei o que eu vou fazer com tanta grana. Comprei um PlayStation, acabou. Aí acabou o dinheiro no mesmo dia, enfim. E aí quando surgiu uma oportunidade, o Celso Camura me chamou pra trabalhar com ele numa feira que ele me conheceu em Uberlândia. Eu fui trabalhar porque eu gostava de trabalhar nas marcas, eu adorava aparecer, adorava conhecer. A hora que eu descobri o universo, assim, da gente, eu ia a todas as feiras, as pessoas me convidavam pra eu trabalhar de graça, eu ia trabalhar de graça, fazia tudo. Porque eu queria estar no meio da galera. E aí eu fui trabalhar pra uma marca lá que era uma marca bem popular, e a estrela da feira era o Celso Camura. E meu sonho era conhecer o Celso. Falei, tem que conhecer o cara. E aí eu fui justamente só pra conhecer ele. Pra trabalhar, óbvio, de graça, né? Que não era um trabalho. E pra conhecer. E aí de repente, a hora que eu vi, eu tava ali do lado, ajudando o Camura. E deixei meu posto ali, sabe? E aí veio a oportunidade, ele me chamou pra trabalhar com ele.
E aí eu falei, puta, que legal, né? Aí eu fui conhecer o salão. Quando eu cheguei naquele salão, era no Campo Belo esse salão. Então eu cheguei no salão, puta de uma casa, tipo, tinha um estacionamento enorme, segurança na porta, manobrista, um bar, uma lanchonete só do salão. Eu falei, gente, o que é isso? Eu nunca tinha visto um negócio desse na minha vida. E aí o Kamura falou, você quer trabalhar comigo? A gente conversou, bateu um papo. Eu falei, olha, Kamura, até queria. Eu falei, agora eu vou mostrar pro japonês quem eu sou, né? Eu falei, até queria, mas eu já sou um profissional estabelecido lá no meu salão, eu trabalho lá na Zona Leste, não dá pra, né, vir pra cá, os clientes não vêm, eu preciso de dinheiro, eu sou pai, eu tenho um filho, pago pensão, então não dá pra vir. Aí ele falou, quanto você ganha lá? Nossa, já tinha filho? Já, eu fui pai com 16 anos. Eu tenho 3 netos. Eu tenho filho de 28 anos. E aí o Kamura olhou pra mim e falou, quanto você ganha lá? Aí eu falei, agora eu vou mostrar pra esse japonês quem eu sou, né? Aí eu falei, 3 mil. Só que eu nunca ganhei 3 mil lá. Eu ganhava, tipo, quando eu ganhava muito dinheiro, eu ganhava 1.400, 1.300 reais no mês. E aí o Kamura olhou pra mim e falou assim, por quinzena você ganha 3 mil? Eu nem sabia que era isso. Então os profissionais hoje sabem que a gente recebe por quinzena, né? Mas eu nem sabia que era. E aquilo me embaralhou a cabeça. Eu falei, não, por mês mesmo, né? Porque lá a gerente do salão passava no dia 20 com a cadernetinha perguntando se a gente queria vale. Quer vale? Quer vale? A gente falava, quero, um valezinho. Aí descontava no dia 5, pronto, acabou. E aí a hora que ele falou 3 mil por quinzena, eu falei, gente, quem é que ganha 6 mil reais por mês? Eu não imaginava isso na minha vida. E aí eu comecei a ter acesso a esses profissionais. Imagina, eu chegava, eu tinha um Fiat Uno. Aí eu já tinha comprado o carro, já tava chique. Eu já era um cabeleireiro chique. Eu tinha um Fiat Uno, ia trabalhar de Fiat Uno. Aí, os cabeleireiros trabalhavam no Kamura. Os caras já tinham Audi, os caras já tinham carrão, os caras se vestiam super bem. Aí eu comecei a descobrir o que era um mundo do profissional. Né? Tipo, onde a gente podia chegar. E foi onde eu comecei a estudar o que fazer pra chegar lá também. Legal isso, de entrar nesse ponto da... Tem mais uma aguinha aí, irmão? Da educação, tá aqui, ó. Daqui o seu copo, esse ponto da educação aí, né, que você começou a perceber. Até então você tinha feito o curso do Senac lá e não tinha feito mais nada? Eu fiz Senac, fiz Fernando Alves. E eu fazia muito, eu ia praticamente toda segunda-feira na Ziquezak da vida. Eu fazia também, tipo, isso igual você, eu lembro quando você falou disso, gostava de aparecer. Eu era assistente do Maurício Pina na época. E Conheci o Maurício Pina. As pessoas... eu ficava me achando quando as pessoas me reconheciam no lugar. Não tinha acesso a ele, tinham acesso a mim. Aí sim, chegava assim, exatamente. Então eu queria estar em todos os eventos, todos os cursos. Era curso repetido, eu ia, fazia de novo. Não queria nem estar aprendendo, mas eu queria estar ali. Aquela história do quem é visto, quem não é visto não é lembrado. Então você estava perto de cabeleireiros mais importantes e você estava por trás ali de tudo. É que eu gostava da função, né? Eu gostava de estar no meio dos cabeleireiros. Não vai ganhar nada, não tem problema. Eu vou estar lá. Vou do mesmo jeito. Porque eu tô absorvendo ali. E aí, voltando ali no seu ponto, você aprendeu ali a aprender, vamos dizer. Você se considera mais uma pessoa autodidata? Ou que você absorve isso meio que de forma natural? Ou você coloca muita intenção? Você procura curso? Como que é o seu processo de aprendizado? É muito engraçado, eu vou só comentar uma coisinha e eu vou... Porque às vezes a gente não repara que as pessoas reparam na gente, né? O Kamura também tem Ele tem um canal que ele entrevista as pessoas. E, cara, depois de muitos anos... É o Beleza Levada a Sério, né? É o Beleza Levada a Sério. Foi muito legal, porque o Kamura que deu start na minha carreira, de verdade mesmo, né? Tipo, de profissional, de elite, de salão, de classe A. E aí ele me chamou pra me entrevistar. E eu... Fui, óbvio que eu ia numa entrevista com ele, claro, eu adoro, sou alucinado. O Kamura pra mim é um dos melhores profissionais já existentes hoje, né? Ele é completo em tudo, um empresário super de sucesso. E ele vem aqui, viu? Hoje tá adoro ele. Pra mim, todo mundo fala assim, mas o Kamura, eu falo, cara, ele é sensacional, eu adoro o cara. E ele falou pra mim assim, no começo da nossa entrevista, foi muito legal, ele falou assim, que quando eu entrei pra trabalhar com ele, eu era muito novo, e ele percebia em mim uma sede, uma vontade muito grande de aprender e de ser reconhecido na profissão. Então, na verdade, como eu falei desde o começo, eu sou capricorniano, eu sou estrategista. Então, quando eu descobri o que era a profissão, eu não vou me contentar em ser só qualquer um. Entendeu? Eu vou procurar meios para eu ser muito bom naquilo que eu faço. Então, eu estudei muito, eu fiz muitos cursos.
E assim, eu troquei muita ideia com muitos profissionais. Cara, eu já era super reconhecido pelo meu trabalho. Eu ia passar, graças a Deus, eu fiz amizade com muitos profissionais. Eu passava o dia em salão com eles, eu queria aprender. Eu sempre quis aprender, entendeu? Então eu estudei muito. Óbvio que a gente, como artista, a gente tem uma facilidade maior, né? Pra gente pegar as coisas só na observação, tudo. Mas eu digo que uma das minhas maiores qualidades é o que o povo fala pra mim: cara, você já tem 24 anos de profissão, como é que você surfa a onda ainda? Eu não me considero o melhor profissional. De jeito nenhum. Eu não considero que eu sou o profissional mais incrível, mais não sei o quê. Só que uma das coisas que eu tenho é inteligência. Isso é o meu ponto forte. E pra que serve a minha inteligência na nossa profissão? Pra eu aprender. Pra eu reconhecer que seu trabalho tá bonito e ir lá e aprender com você. Entendeu? Pra isso serve a minha inteligência. Isso que querer você sempre falou, aprender. Eu acho que é muito valioso pra toda a audiência aí, né? A questão de... Eu acho que isso chama humildade, vamos se dizer. Ver se você concorda, né? Porque a gente vê, às vezes, muito cabeleireiro, por exemplo, a gente dá um curso e geralmente a gente recebe mais pessoas de outro estado do que de dentro. Talvez que a pessoa... Tem aquela coisa do ego, não vou pagar pra entrar no curso desse cara, eu vou se for VIP, porque vai me dar ali, não é nem pelo dinheiro, a pessoa tem dinheiro. Ela não quer aparecer ali pagando pra estar naquele curso. Na verdade, ela não quer aparecer que está aprendendo com alguém, com um concorrente dele, ela entendeu? Quer parecer que foi convidada, tá por ali porque a pessoa quer, não porque ela quer. E aí perde uma oportunidade de aprender. Eu lembro quando eu lancei o meu primeiro curso online e você fez um comentário, cara, desse tamanho assim. Você lembra? Você mandou um textão. E dá até um arrepio agora, assim. Mano, eu te juro, eu mostrei pra tantas pessoas isso, que eu fiquei, meu Deus, ele tem muito mais experiência do que eu. Olha o tamanho dele, comentando num negócio pra mim, se admirar, falando que aprendeu com o meu trabalho. Eu corto a franja até hoje, o jeito que você corta. Do jeito que eu vi lá. Eu mostrei pra tantas pessoas isso. E eu me identifico com isso, porque eu também, eu falo, eu aprendo com meus assistentes, eu aprendo com qualquer pessoa. Cada um tá num lugar da escada, mas o conhecimento tá disperso pela sociedade. Exatamente. Todo mundo sabe uma coisa que eu não sei, eu sei uma coisa que o outro não sabe, e aí, como você disse, a gente tem a inteligência de pegar o que é melhor. De você absorver. Eu acho que assim... absorver o que é melhor de cada um. É o que eu falo. Eu não julgo como uma humildade isso, na verdade, tá? Eu julgo como inteligência mesmo. Porque a humildade é uma linha muito tênue pra algumas coisas, assim, sabe? E é uma palavra que eu não gosto de usar muito, porque as pessoas, elas confundem muito o que é humildade. Eu já concordei de cara, eu acho que faz muito mais sentido inteligência. É uma linha muito tênue e as pessoas, elas confundem um pouco o que é humildade, elas falam assim, nossa... Ele é tão humilde, né? Não sei o que lá. A pessoa que é humilde não tá associada com bom gosto, que não tá associada com coisas boas, que na verdade não é nada disso. Entendeu? A humildade, ela não vem dessa origem. Mas o que eu digo, a inteligência é pra gente entender que a educação é muito importante pra gente. Ainda mais eu, que eu tive muitos exemplos, eu sou um profissional de uma era intermediária, né? Tipo... Nem dos tons mais antigos e nem da nova era agora aqui, da garotada. Tipo você, outros amigos meus, profissionais que trabalham comigo. Eu vi, cara, pessoas que foram, tipo, minhas referências. Eu empregar essas pessoas não terem mais clientes. Né? E esses profissionais não estarem numa situação boa como elas eram. Né? Porque, tipo, eu vi a profissional que trabalhou comigo, eu tinha acabado de começar, meninão novo, 22, 23 anos. Aí, até isso, quando você tem inteligência, você tira aprendizado do que não fazer pra não chegar ali, né? Exatamente, do que não fazer. E é uma coisa que eu sempre digo nos meus cursos, quando eu tô na parte de educador, tira o Thiago, né? A parte do educador ali é uma coisa que eu falo muito. Eu falo, gente... O mais importante, a dica que eu vou dar pra vocês, mais preciosa, levem pra vida de vocês. Nunca acreditem só na sua verdade. Porque eu já vi muitas pessoas caírem porque acreditou que aquela verdade dela era única, era exclusiva e realmente aquela era verdadeira. E fechou o cabresto dos olhos pra tudo que tá dos lados. E você, como profissional, você não pode fazer isso. Você tem que ter... a inteligência, você tem que ter o bom gosto, você tem que ter a visão ampla pra quê? Pra eu olhar o seu Instagram, olhar o seu corte de cabelo e falar, puto, o cara corta muito, velho.
olhar a cor de um amigo meu ou de um outro profissional e falar, cara, a técnica do cara é sensacional. Cara, eu entro nas lives da molecada, entendeu? E é muito legal, porque a molecada fala, o Thiagão tá aí, não sei o quê, pô, o Aprígio tá aí, não sei, sabe? É muito legal e eu aprendo com todo mundo todos os dias. E eu vou continuar aprendendo todos os dias da minha vida, porque isso é a nossa profissão, é aprender. Ô, Thiago, você falou que você não tá nem naqueles mais antigos, né? Que, sei lá, vamos falar... Vanderlei, Marco Antônio, Camura, essa galera, seu Richard, que e nem faleceu. dos novos, né? Vamos dizer, o Ari falou uma expressão pra mim que... conhece o Ari Persan? Falou uma expressão... Eu trabalhei com o Ari no MG. Dos antigos, né? Ele fala uma expressão de que o cabeleireiro tem um voo só, né? Ele vai, chega uma hora que... tem que estabilizar ali, né? Não adianta chegar uma hora, vamos supor, sei lá, o Celso Camura, por exemplo, querer fazer uma trend de TikTok. Difícil, né? Ele alinhar ali e o negócio ficar super atualizado, que nem o de um novo, né? Porque é outra geração. É diferente. Não, é complexo, é muito fácil errar. Pode conseguir? Pode conseguir. Mas, pô, ele fazer uma transição, um negócio de um antes e depois ali, uma coisa, fica diferente, né? Não tem a mesma... Por exemplo, pessoal dessa geração agora, nem da minha, da mais nova agora, né? É a Z, né? Que fala. Nasceu, já existia o celular. Já existia o celular. Eu já nasci com o dedinho assim, ó. A gente teve que aprender a usar isso. Então é completamente diferente, né? Uma pessoa mais velha usar e uma mais nova, né? Pô, Mas nada impede que ela tenha sucesso e engajamento com isso. Não, nada impede. Nada impede. Só é mais um obstáculo. É um pouco mais difícil, né? A pessoa tem que se dedicar mais, sendo que ela já tem a cabeça com um monte de outras coisas, né? O que eu ia te perguntar, né, é você tá ali, já, tipo assim, se consolidou ali, tá você falou que tá próximo da aposentadoria, né? O que você mais faz? Próximo do que você, isso que eu quis dizer. O que você faz, assim, o que você pensa com você como capricorniano estratégico pra se manter pra frente, pra continuar, ou não sei se a ideia é continuar crescendo, se a ideia é manter, se você tem um plano ainda de virar algo muito maior do que isso, Não. O que você faz pra... Não. Então, o que você faz pra isso acontecer? Pra não ficar uma pessoa ultrapassada, que é o mais fácil de se acontecer é a pessoa que tá nessa faixa de idade ali, nessa coisa, é ser uma pessoa ultrapassada. Exatamente. Fazer a mesma coisa que fez quando deu boom, teve o ápice da carreira, vem fazendo exatamente a mesma coisa que ali. Aí vai pra aquelas pessoas que a gente aprende o que não fazer, né? O que você faz? Enfim, a pergunta foi extensa, mas eu acho que você entendeu, né? O que você faz pra manter ali? Sim. O que acontece? Com tempo de profissão, com tempo de amadurecimento, maturidade, enfim, você começa a entender algumas coisas que você não entendia quando você começou, porque assim, eu fui um profissional que eu não dei um boom. De repente o Thiago surgiu, puf, do nada, saiu o geninho da lâmpada, o Thiago, não. Eu fui um profissional que eu fui crescendo pouquinho. Então foi uma consolidação, mais trabalhosa, foi uma coisa que teve que ter bastante resiliência, bastante empenho, né? Dedicação, sacrifício. E o que eu faço hoje, na verdade, é aprender, cara. É o que eu falei, eu voltar naquilo que a gente tava tocando aí. É aprender. É não querer ficar ultrapassado. Eu não quero ficar ultrapassado, eu não vou ficar. Eu vou olhar um trabalho bonito, eu vou olhar e falar, caralho, filho da puta, tá bonito pra caralho. Eu tô perguntando vou aqui, lá. Ô, Thiago, desculpa interromper, eu tô perguntando, mas se eu parar pra pensar, na verdade você já respondeu, que é entrar na live do moleque. Faz tudo. Olhar, acho que mas isso, outra né? coisa, terminando a sua pergunta, por exemplo, o que eu faço hoje de diferente, ou se eu quero crescer mais, ou se eu não quero crescer. Não, hoje entrou o Thiago profissional junto com o Thiago empreendedor, né? Então hoje eu priorizo muito mais a qualidade de atendimento das minhas clientes. Então eu já fui um fast food, eu já fui de fazer 20 clientes por dia. Hoje eu não faço mais. Hoje eu prefiro fazer menos. Só que eu prefiro sentar, conversar com a minha cliente, entender a minha cliente. Cobrar mais caro. Também, porque para tudo isso você precisa cobrar mais caro também, entendeu? Então eu quero entender a minha cliente, eu quero saber qual é a expectativa que ela depositou em mim naquele momento, para que eu consiga superar essa expectativa e poder dar uma não só um cabelo diferente, mas uma experiência. Tem pessoas que a gente vai conseguir fazer isso? Tem pessoas que a gente não vai conseguir fazer. Só que o que eu quis fazer? Eu quis eliminar o máximo possível minha margem de erro do não acerto, né?
de não acertar na expectativa da cliente. Então eu diminuí a minha agenda, hoje eu atendo muito menos clientes no salão do que eu atendia antes, e hoje eu quero que os profissionais que trabalhem comigo, eles ganhem dinheiro. Eu quero que eles, né, tenham uma clientela mais fixa, uma clientela maior, que eles tenham essa leitura e eles tenham essa identidade também, que ser cabeleireiro não é só você ir lá e fazer meia dúzia de mecha na mulher, cortar 2 pontinhas e pronto. É você também trazer uma experiência para ela, uma experiência de atendimento. Eu fui um dos primeiros cabeleireiros que começou a fazer o pós-vendas com as clientes. Faço até hoje, entendeu? Eu quero saber o feedback do meu trabalho. É importante, né? Eu acho que é uma das coisas que mais impacta na taxa de fidelização, taxa de retenção, vamos dizer. É a preocupação com o ser humano, entendeu? Com a cliente. Então, a gente... Foram todos esses anos de experiência que levaram eu a fazer algumas coisas. E ter rodado em salões... apesar que trabalhei em 3 só, em 25 anos de experiência, né? 3 salões. Então, tipo, ter vivido com pessoas mais velhas, com essas pessoas que, né, tipo, eram nossas referências, tirado alguns exemplos bons e outros não tão bons, para que eu não cometesse o mesmo erro, né? Tipo, cara, normalmente a cliente vai no salão... Não tô falando todo, não tô generalizando, tá? Mas eu já fiz isso. Ah, gostou do cabelo agora? Gostou? Ai, que bom, gostou? Beijo, tá ótimo. Não, eu quero saber da cliente como é que ela tá com esse cabelo na casa dela. Se o que eu fiz pra ela superou a expectativa dela. Se ela tá conseguindo manusear o cabelo dela, ela tá conseguindo ela finalizar. Então é isso que eu quero, sabe? Dar essa experiência e essa troca de informação com a cliente. Então isso começou a gerar muito mais resultado comigo. Eu acho que se a gente for pegar os grandes, né, os cabeleireiros, até os que eu tô trazendo assim, né, os que tiveram sucesso na carreira, sucesso que eu digo é salário alto, vamos dizer. Eu acho que se pegar algum ponto só isso comum, não é sucesso. Não é. Mas o que eu quis dizer aqui é salário alto, vamos dizer. Vamos tirar a palavra sucesso, trocar. Então eu não tive sucesso, alto. Gente. Uma das coisas em comuns, eu acho que é essa preocupação com a cliente. Eu acho que é mais até do que o cabelo, porque isso essa questão do gostar ou não gostar vai ser bem particular de um pro outro. Exatamente. Mas eu acho que essa preocupação com depois. Uma outra pergunta que eu queria fazer pra você é: por que as clientes te procuram, Thiago? Qual que é o seu diferencial, assim, falando de cabelo, vamos se dizer? O que você se colocaria, assim, como um especialista em algum ponto? Tem alguma coisa que as pessoas procuram, você, que elas falam muito sobre, a mecha do Thiago é isso, ou castanho, ou loiro, ou corte, o que é a... Então, eu sou muito, muito procurado e muito indicado pela parte de saúde do cabelo, pela parte da naturalidade. Eu gosto dessa coisa mais natural, do cuidado, da saúde. Eu nego muitas clientes de fazer o cabelo. Porque, eu sei como profissional, você sabe, todo cabelo tem um limite de clareamento, todo cabelo, ele pode ou não pode ser alguma coisa, né? E aí eu não gosto de forçar essa lei da gravidade, essa lei da natureza aí, tipo, para que o cabelo ele não venha sofrer danos. Então, essa parte do cuidado com o cabelo da cliente e o acabamento do meu trabalho é o que as pessoas mais procuram. Porque eu gosto de um acabamento mais natural, eu gosto de um acabamento mais sofisticado, eu não gosto de muitas mechas aparecendo, sabe? Uma transição mais natural. Então, as pessoas que se identificam com o meu trabalho, elas buscam isso. É errado? As mechas mais marcadas, Não é errado. É identificação de trabalho. E às vezes, você que se porta com feedback, né? Quando vem um feedback, às vezes você erra e vem um feedback ruim. Sim. E como você lida com isso? Na maior naturalidade possível. Hoje, você é muito experiente. Agora vamos lá, a pessoa que tá começando a fazer isso, ou que nem começou ainda e vai começar, e ela vai tomar um feedback negativo. Como você se sentiu com os primeiros? Então, é aquela coisa assim, né? Tipo, se você não quer saber, não pergunte, né? Então, tipo, quando eu decidi introduzir a parte do pós-vendas com as clientes, eu já me preparei psicologicamente e emocionalmente, porque eu ia receber feedbacks negativos, porque, cara, eu não sou Deus, eu não sou perfeito, né? O que eu cobro muito, principalmente da minha equipe, e eu vejo de outros profissionais, não é o erro de você acertar na expectativa da cliente, porque isso pode acontecer, tá? Porque para uma cliente é mais dourado, para uma cliente é mais frio e não sei o que, para você tem uma outra visão e naquele momento você não entendeu direito a expectativa dela ou ela não soube se expressar direito e você errou
né, nessa parte da cor, né? Erro técnico é o que eu não admito. Então, tipo, feedback de erro técnico, graças a Deus, eu não tenho. Mas, obviamente que eu tenho, eu queria apagar um pouco mais minha franja. Mais claro, mais escuro, mais queria contraste, um pouquinho, mais contraste. exatamente. Essas coisas. Eu achei que ficou meio frio minha cor. Achei que tá muito dourada. Essas coisas que é normal. Sobre uma pergunta um pouco mais polêmica, um feedback sobre comportamento, da equipe, ou seu mesmo, de alguma cliente que não gostou, que não se identificou, ou enfim, que se sentiu, não que foi maltratada, mas se sentiu nessa posição de que não foi atendida, não foi ouvida, já teve algum desse tipo? Já teve. E aí como que, eu acho que nesse caso talvez seja mais difícil, né, ou não? Então, esse caso é um pouco mais difícil, porque, assim, o que aconteceu? Lembra que eu falei que eu mudei muito meu perfil de atendimento? Então, na época que eu tava mais interessado com a quantidade do que com a qualidade do meu trabalho, porque eu queria ganhar dinheiro, eu queria, né, crescer, eu não negava de fazer nada, eu fazia tudo, né? Minha secretária ficava louca comigo, não, pode agendar, pode marcar. Blá, blá. O que aconteceu? Eu comecei a ter os feedbacks negativos. Né? Tipo, ele não conversou muito comigo, ele não olhou muito pra minha cara, não sei o que, ele me deixou muito na mão do do assistente dele, blá. E foi disso que eu tirei a experiência que eu não podia fazer mais isso. Porque o meu trabalho era muito importante pra cliente. Então, isso que a gente faz hoje não é só a gente fazer com que a cliente se sinta importante, é você dar importância pro seu trabalho, né? Tipo, cara, é muito importante meu trabalho. Ela tá vindo aqui, ela poderia estar com milhares de outros profissionais. Principalmente a que tá na sua cadeira. Exatamente. Ela pode pagar qualquer profissional do mundo. Ela pode pagar 5 mil reais, 10 mil reais se ela quiser pra fazer o cabelo. Por que ela me escolheu? A minha obrigação é fazer com que essa mulher, hoje, ela saia daqui encantada comigo. Com o meu tempo, e eu vou doar o meu tempo pra ela. Rodrigo Sintra, lembrei agora, falando isso num corte de um podcast aí também, inclusive preciso trazer ele. Não, mas é exatamente isso. Porque ela poderia ter te escolhido, ela poderia ter escolhido o outro, poderia ter escolhido quem ela quisesse, mas ela me escolheu. Cara, eu não vou perder o meu tempo de entender essa mulher, entender o que essa mulher quer. Hoje eu me preocupo muito mais com isso. Hoje não, graças a Deus há um tempinho, né? Você falou aí você só pergunta se você quer saber a verdade, né? Você tem que estar preparado. É muito importante isso, a hora que você vai pedir um feedback, você esperar qualquer coisa, né? E você tá aberto a receber esse feedback. E eu acho que a primeira coisa que você faz quando recebe um feedback é agradecer, né? Porque um feedback é um presente. Exatamente. Ela falou qualquer coisa negativa pra você. E eu acho que você tem mais ganho com feedback negativo do que com positivo. Porque com positivo, ela foi lá, fez o cabelo, amou. Amei, agradeci, obrigado. Você não se desenvolveu em nada ali. Você fez o que você já estava habituado a fazer. E no dia seguinte você iria fazer exatamente a mesma coisa. Uma que deu um feedback negativo é a oportunidade de você mudar os processos. Exatamente, né? Mudar o processo, aprender com o que aconteceu, tentar entender o que... Obviamente, gente, eu sei que tem muitas pessoas que não são clientes, não são profissionais aqui, que estão escutando. E existem pessoas que têm probleminha, que já vem com problema pro salão e desconta na primeira pessoa que vê, e às vezes a primeira pessoa que ela vê somos nós. Aí essas pessoas eu procuro filtrar e entender, tipo, o problema não foi meu, entendeu? O problema é dela. E ainda assim, com essas pessoas é importante ter empatia, né? Total. Você não pode nunca maltratar, só que o problema não é a questão da empatia, é como isso vai chegar pra você, entendeu? Porque, por exemplo, se é uma pessoa que você vê que realmente, é uma pessoa que se importou, tava importada com o cabelo, você, porventura, você não superou a expectativa dela, mas ela conseguiu te mostrar isso, cara, você abraça de uma forma e aquilo chega, aquilo te toca de verdade. Mas se você vê que é uma pessoa que, tipo, o problema é ela mesmo, aquilo não vai te tocar, aquilo não vai estragar seu dia. Cara, eu me cobrava tanto essas coisas, eu era tão perfeccionista com essas coisas. Se eu tomasse um feedback negativo, eu ficava triste. A gente passa por isso, mas a gente ganha maturidade. Quanto mais a gente toma, mais a gente vai se preparando, né? Vai evoluindo com isso. No começo, a gente tá falando aqui porque a gente tem, né, muita experiência, como eu disse, hoje é um episódio cheio de experiências, mas pra quem tá olhando e tomar os primeiros, é muito normal se sentir desconfortável. Vai tomar, é muito viu, normal gente? se sentir triste. Eu vou dar um exemplo de feedback aqui. Eu gravei um podcast com a Cadivel essa semana, ele ainda vai pro ar e eu falei exatamente isso, então já toma spoiler aqui.
um dos meus primeiros... se eu comparar, né, o meu primeiro episódio do podcast, eu assisto hoje, eu já tô praticamente o Gabriel Faro aqui. Já se desenvolveu muito, Já me desenvolvi muito, né? Tá muito diferente. E boa parte disso é graças aos feedbacks, né? No episódio 9, eu entrevisto o Marco Antônio de Biagi. Eu assisti esse. Até hoje ele sobe comentários pra mim quase todos os dias. E ali, só comentário negativo acabando comigo, assim, todos. Sério? Muito, 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 muito. Nossa, o episódio é incrível, só que o apresentador é pior do que o Faustão. Não deixa o convidado falar. Nossa, por que você não faz um monólogo desse episódio? Por que você não grava um monólogo? Nossa, você quer se aparecer mais do que o Marco Antônio? Nossa, o Marco Antônio é um cara tão incrível. Eu vou até te pedir uma água pra engolir essa agora. O Marco Antônio é um cara tão incrível, ele merece um apresentador melhor. E assim, a hora que eu leio todos esses episódios, se fosse um tempo lá atrás... Você desistiria? Eu poderia desistir. Ou menos do que isso. Desistir seria, acho que, a pior opção, mas seria uma opção bem cabível aí. Obrigado. Eu poderia... No próximo episódio, nossa, esse pessoal, que ingrato, eles não têm noção. Isso aqui, você deve ter noção, isso aqui custa muito caro pra fazer isso. Eu disponibilizo de graça, eu não cobro nada de ninguém. Eu tiro uma grana alta daqui, eu fecho a agenda pra estar aqui. Eu tenho que negociar e horário. O seu tempo, né? Você doa seu tempo. Horário com vários cabeleireiros, o esforço que eu tenho pra trazer Marcos Proença, Thiago Aprígio, Marco Antônio de Biagi, o que eu tenho que fazer com ele? O Marco Antônio de Biagi, que veio de Bengala, carregado com 2 pessoas aqui, porque tem dificuldade pra se locomover. Todo esse esforço, todo esse investimento para fazer um conteúdo gratuito pra pessoa olhar e reclamar, poderia ficar puto com isso, mas o que eu fiz? Eu tô investindo esse dinheiro, investindo esse tempo, trazendo esse convidado. A minha intenção foi fazer um conteúdo pra eles. Então, se é pra eles, eles não estão satisfeitos, eu leio o comentário e ajusto pra ficar bom pra eles. Então, nunca mais eu tive esse problema de ficar cortando. Aí isso chama o quê? Maturidade, inteligência. Né? Inteligência, isso. Entendeu? Inteligência. É você aprender com os erros. Você aprender. É você buscar sempre melhorar aquilo que você tá fazendo. Eu ponho feedback, senão eu deixaria fechado. Se eu não quisesse ouvir feedback, deixaria fechado os comentários. Então, se eu deixei aberto, é porque eu quero saber. Se eu quero saber, eu vou ler ali, vou procurar. Então, vocês estão assistindo, eu leio os comentários aqui e eu, com a inteligência, eu evoluo com isso, né? Exatamente. Tem que evoluir. Eu acho que tudo que a gente pega pra gente fazer, obviamente que a gente não vai começar a fazer as coisas maravilhosamente bem. Não. É impossível, entendeu? Mas você vai aprendendo, você vai se desenvolvendo, você vai pegando as críticas, você vai pegando seus erros, você vai ajustando aqui, vai ajustando ali, até você... Né? Em relação ao seu time, Thiago, ainda nesse ponto aí de feedback, né? Como que você é em relação a eles ali? Como você é na liderança? Você ouve, eles falam, eles... Eu, na minha opinião, acho que é uma das partes mais complexas ali, mais difícil, né, do nosso ofício. Gestão de pessoas. Exato. A parte de gestão de pessoas sempre vai ser difícil. Sempre. Só que eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma identidade com a minha equipe, com certeza os clientes, outros profissionais que foram fazer curso comigo. Eu percebo que hoje eu não faço mais aula VIP, porque eu acho que me atrapalha um pouco a cliente, e tipo essa coisa de eu cobrar e aí eu não tenho tempo de ficar dando pra pessoa que pagou, e aí eles terem que acompanhar muito mais a minha equipe do que eu propriamente dito. Então eu parei, eu cortei, eu falei, não vou fazer mais, porque eu não me sentia confortável nessa posição de cobrar por uma coisa que eu não conseguia doar. E é muito engraçado que eu consegui colocar uma linha na minha equipe, uma linha de raciocínio, de trabalho, que quem não consegue, quem entra novo e não tem essa mesma linha, a pessoa já não fica. Entendeu? Então essa parte de comportamento, de perfil de trabalho, de organização, eu, graças a Deus, eu consegui liderar uma equipe de uma forma muito legal. Tipo, foi difícil? Foi muito difícil. Mas eu acho que nós somos os exemplos, né, da nossa equipe. E é muito importante que as pessoas que trabalhem com você, essas pessoas, elas te admirem, né? E como é que essas pessoas vão te admirar? Você dando exemplos bons. Você não consegue cobrar, tipo, que a pessoa vá lá, limpe a cumbuca, que tá lá com pó descolorante, que limpe... Se você vai lá e você deixa tudo sujo. Você tem que dar o exemplo. Você não pode ir lá, tipo, cobrar que a roupa dela esteja super passadinha, que esteja bonita, se você não vai desse jeito, entendeu? Isso são exemplos hipotéticos, pequenos, mas eu digo no modo geral. Você não pode cobrar uma educação da sua equipe se você não trata eles como educação.
se você não trata os seus clientes com educação. Então eu acho que tudo na gestão de pessoas, o maior segredo é o exemplo que você dá pra elas. Eles falam sobre conviver com você, assim, nessa questão de feedback, sobre conviver com você como líder, se isso é fácil, se isso é muito complexo pra eles, é difícil lidar com você. Já foi muito mais. Já foi mais. Já foi muito mais, porque... Tem aquela coisa, inteligência e amadurecimento, né? Então, na verdade, essa parte não foi inteligência e amadurecimento, não. Essa parte foi terapia mesmo. Essa parte foi bastante terapia mesmo. Por quê? O que acontece? Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. E eu nunca soube lidar com erros. Então, eu sempre, quando lidava com erros, assim, aquela coisa me... sabe? E às vezes eu extravasava de uma forma que não era uma forma necessária. Ou eu ficava de cara feia, as pessoas já me conheciam pela cara feia. E não pode, você tem que corrigir, você tem que ensinar. E aí, a partir do momento que eu comecei a seguir, eu fiz uns cursos muito legais, inclusive depois eu te passo, que é muito bom. Tipo de imersão, uns cursos de autoconhecimento, de até quebras de traumas que você tinha. Porque você, cara, você é o reflexo daquilo que você foi criado. Você é o reflexo daquilo que você teve a sua vida inteira, né? Eu perguntei isso porque eu acho que eu me identifico um pouco nesse ponto, porque eu vou falar assim, né? Você é uma pessoa que... Tem pessoas que gostam e tem pessoas que não. Eu acho que eu também, assim, eu já ouvi muita gente, amigos que falaram que ouviram outras pessoas falando mal de mim. Por exemplo, vou colocar um ponto. Esse meu jeito de falar, às vezes eu falo muito no Instagram sobre dinheiro. As pessoas acham que eu sou arrogante, quero me aparecer. Outras pessoas acham que eu faço, que eu inspiro isso a elas chegarem nisso, sabe? Eu falo isso com essa intenção de inspirar, mas outras pessoas acham isso arrogante. Então tem pessoas sempre vão achar, que gostam Gabriel. de mim e não. Tem profissionais, assim, como que nem eu vejo, por exemplo, vou dar 2 exemplos, assim, o Romeu Felipe e o Willy Morales. São 2 profissionais que eu vejo que eu nunca ouvi ninguém falar mal deles, assim. Agora, os outros, a maioria, assim, como nós, assim, é normal umas pessoas gostarem e outras odiarem, né? E eu acho que, assim, com amadurecimento, não, terapia. Com terapia a gente consegue melhorar isso, né? Que eu também tô me tratando. A gente tem que entender que, assim, óbvio que a gente tem que melhorar, a gente tem que evoluir como pessoa, entendeu? Mas mal de você sempre vão falar. Sempre. Principalmente que é assim, ninguém vai atacar a mosca, a pessoa ataca vagalume, porque o vagalume brilha. Então, o brilho, ele irrita as pessoas, entendeu? Então, óbvio que eu quero melhorar como pessoa, mas eu tenho as minhas características, tenho os meus valores que eles não vão ser corrompidos, né? Então, quem quiser gostar disso pra estar com o Thiago, ok. Quem não quiser gostar disso para estar com o Thiago, pode se afastar, não tem problema. A gente tem que saber selecionar as pessoas também da nossa vida, né? Então, voltando ao assunto da parte da gestão de pessoas, então, o que eu comecei a fazer? Em vez de eu começar a maximizar os erros dos meus assistentes... Que é o mais fácil de se fazer, né? Muito mais fácil. O que eu comecei a fazer? Com a ajuda de terapia, inteligência, essas coisas, eu comecei a pegar o ponto forte de cada um. Então, por exemplo, eu não vou... A gente tem lá, tipo... a parte de rodízio da vez, né? Tipo, o colorista que chegou primeiro, ele vai atender a primeira cliente, assim sucessivamente até o final. Então, o povo se mata pra chegar cedo, porque quem chega cedo consegue, às vezes, até fazer 3 ou 4 cabelos durante o dia. Né? Eu tenho uma equipe de hoje que eu tenho uma equipe hoje de 9 pessoas, né? 5 coloristas. Então, tipo, quem chega mais cedo vai trabalhar mais. Só que eu comecei a analisar e a perceber o ponto forte de cada um. Então, por exemplo, eu tenho um colorista que, a descoloração dele é a coisa mais limpa pra fazer um loiro super claro. Eu tenho só que ele não é tão bom pra entregar uma morena. Só que eu tenho uma outra que é. Então, mesmo eu tendo esse rodízio, às vezes eu pulo às vezes. Eu identifico a cliente, o que ela quer, e identifico o meu profissional, o que ele quer. E aí eu começo eu nunca mais tive problema, cara. Entendeu? Então as pessoas nunca mais reclamaram de mim. Porque essa parte de eu não saber lidar um pouco com os problemas, de eu ter uma reatividade... Perdão, hoje não, eu tive uma reatividade com os erros. Eu, com terapia, né, fui evoluindo como ser humano. Você ainda faz? Tem que fazer, né? Eu tô afastadinho um pouco, desde do final do ano, mas eu vou voltar agora. Não tive tempo de voltar, mas eu vou voltar, porque é importante. É importante. É bem importante, você sabe disso. Ainda mais que a gente absorve, a gente trabalha com energia. A gente absorve muitas coisas durante o dia, entendeu? Das pessoas.
pessoas, enfim. Então é bom fazer, muito bom. Agora, mudando para um assunto mais leve, tendências, assim, elas te procuram para saber o que tá rolando, como que você lida com isso, assim, qual que é o cabelo do momento, o que tá rolando para você? Então, é muito louco, porque eu tenho... A grande maioria das minhas clientes, elas são clientes de opinião, né? E a parte de tendência, ela é um pouco mais globalizada hoje. Hoje elas perguntam mais pra mim um pouco da cor, do que elas, sabe assim, trazem umas referências de cores, elas perguntam um pouco... Mas elas não... Eu não tenho muita cliente fashionista, cara. O meu público é um público mais de real life mesmo, sabe? Tipo, elas não estão muito preocupadas com a tendência, elas estão preocupadas com a tendência da cor. O loiro pro ano que vem, como é que vai estar? Vai estar um pouco mais fechado, vai estar um pouco mais aberto, vai ser mais dourado, vai ser mais frio. Então, isso sim, porque elas já vêm, elas trazem as referências. Eu estudo a parte de referência porque é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Inclusive, eu sigo empresas que ditam as tendências mundiais, que eu gosto de fazer isso. Eu gosto da parte do visagismo, que eu acho muito importante também para nossa profissão, né? Tipo, a gente conseguir casar realmente o lifestyle, o tom de pele, subtom de pele de uma cliente. Mas eu não tenho muitas clientes hoje, o meu público não é um público fashionista, que é um público preocupado em fazer, tipo, a tendência que vai ser pro ano que vem, entendeu? Mas eu sei porque eu gosto de estudar. E eu crio coleção pra Keone. Então eu tenho que estar... A Keone manda muitos materiais de tendência sempre pro ano seguinte, pra gente se basear, pra gente tirar exemplos e as referências que a gente vai usar naquele momento pra próxima coleção. Mas de público em geral, de cliente, não muito. Legal. Agora uma curiosidade minha que eu falei que eu queria perguntar lá no começo e eu acabei esquecendo, lembrei agora. Como que você faz, como que fez para ter as primeiras influenciadoras e como que você tem, qual que é o processo para... Eu acho que várias pessoas devem ter essa curiosidade, essa vontade de ter uma celebridade na cadeira. Como que foi para chegar nas primeiras e como que é até hoje para manter isso? O que aconteceu muito, logo quando deu a onda do Instagram, do nada, eu fui um dos últimos profissionais a ter Instagram. Eu demorei muito pra ter Instagram. Eu não era muito fã de rede social. Eu tinha o Facebook, nunca tive Orkut. Aí tive Facebook, aí quando o Instagram, de tantas pessoas falarem de Instagram. Tem quantos anos isso? Você lembra quando foi, não? Cara, eu não lembro, mas eu já lembro que quando eu entrei no Instagram, a galera já tinha Instagram, tava todo mundo no Instagram já bombando. Só que eu atendia clientes que eu não sabia que ela não sabia. 2016, será? Antes disso? Não lembro, cara. Não lembro. E aí, tipo assim, eu atendi a Camila Coelho, eu não sabia que a Camila Coelho bombava no Instagram. Pra mim, ela bombava no Facebook, no YouTube. Não sabia dessa relevância tão grande do Instagram na vida. E aí eu lembro que eu montei meu Instagram num dia da inauguração da barbearia do Proença, que teve ali no Jardins. Ele montou uma barbearia dentro de uma loja. E aí eu tava com umas clientes minhas, tinha umas atrizes lá. E aí eu tinha um monte de foto legal. Falei, cheguei em casa, vou montar o Instagram. E aí montei Instagram e no outro dia eu tinha mais de 1.000 seguidores. Porque as fotos eram legais. E aí eu comecei a postar a galera que eu já atendia sem saber que elas eram influenciadoras, entendeu? Então, o mundo de influenciador é um mundo pequeno. Sorte, vamos dizer. Não, eu já atendia antes. Então, calhou só de ser. Calhou delas terem relevância no Instagram, entendeu? Elas eram clientes, pagantes. Elas já eram clientes. E aí eu comecei a atendê-las. Aí, onde veio o problema, né? Porque aí, como tem que postar, tem que fazer de graça. Antes, como eu não tinha Instagram, eu cobrava, né? Então, mas, foi a parte de relacionamento mesmo. Porque aí uma, é amiga da outra, que faz cabelo com a outra. Só que aí, o que eu tive que fazer? Quando a gente se conheceu naquela viagem, não foi? Foi na Itália. Itália, né? Você já tinha esse Instagram? Já tinha. Já tinha, mas era super novo o meu Instagram. Tinha já. E naquela época eu era mais focado na televisão, que eu tava com um programa na televisão. Ali, se eu não me engano, era por volta de 2016. Por aí, mais ou menos. Eu tava mais focado no programa na televisão, que eu tive programa na televisão durante muito tempo.
Então, pra mim, o Instagram era, tipo, eu gostava de gravar. Programa de transformação, programa de auditório. Exatamente. Eu tive um que eu fiquei 4 anos, aí depois eu tive um quadro, tive um na Rede TV, depois eu tive antes na Rede TV um quadro junto com a Luciana Gimenez, que chamava Patrão é Avião. Aí depois eu fui pra Record, depois a Record pra aquele chamado Hoje em Dia. Eu tive um quadro lá chamado Espelho, Espelho Meu. Aí depois eu saí, fui pra Fox, gravei 1 ano de temporada com a Ticiane e com a Elo Pinheiro nesse programa. Aí saí de lá, fui contratado de novo pela Rede TV, mas pra apresentar mesmo o programa de transformação. Então nós éramos em 4 apresentadores lá. Muita experiência, né? Televisão eu gosto de fazer, foi bem legal. Eu só saí porque dessa turma desse programa que a gente tinha, do Sob Medida, eu fui o único contratado pro Domingo, que é o programa que a Daniela Albuquerque tem hoje ainda, chamado Sensacional com a Daniela Albuquerque. Só que, cara, já não tinha mais relevância pra mim, eu pedi demissão. E esses programas pagam bem ou ele é mais pelo engajamento? Não, assim? então, o salário é muito baixo, né? Só que o nosso maior pico de audiência era na parte da transformação de cabelo, que é onde as mulheres realmente queriam assistir. Então eu tinha muito merchan. Eu fazia muito merchan. Então de salário eu ganhava muito pouco, mas de merchandising eu ganhava bastante dinheiro. Foi uma época da minha vida que eu consegui fazer bastante dinheiro. Legal. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que a gente falou bastante, assim, da minha parte, né, do que eu coloquei aqui como pauta. A gente entregou. Você tem mais algum recado que você quer eu tenho, gente. Eu tenho um recado. Eu tenho 2 projetos muito legais. A gente nem falou disso. Não, vamos falar do meu projeto. Eu tenho 2 projetos super legais. Um projeto são os melhores amigos do Thiago Aprígio no Instagram. Quem estiver assistindo, dá uma olhadinha lá. Acho que na hora que passar aqui, eu acho que já vai estar rolando, porque eu vou lançar agora dia 2 de março. Vai estar rolando já? Deixa eu ver agora. Esse episódio vai pro ar dia 13, vai. Então já vai estar rolando. E é um projeto muito legal, onde eu vou dar dicas exclusivas, mas exclusivas de verdade mesmo, pra quem for meus melhores amigos dentro do Instagram. E aí depois vai ter lá, tem os vídeos mostrando como participar, o que fazer, enfim. E o outro projeto é um projeto que um dia eu vou chamar, inclusive, você pra participar desse projeto, pra gente fazer um trabalho junto. Se você quiser, você me der essa honra, óbvio. Como não? Porque foi um projeto que eu quis fazer, já fazia tempo que eu queria fazer esse projeto. É um projeto pro bono, né? Um projeto beneficente pra gente devolver um pouquinho, né, daquilo que Deus dá pra gente todos os dias da nossa vida, que a gente é muito abençoado, você sabe disso. Graças a Deus, a gente tem uma vida muito próspera, muito abençoada. E eu quis devolver um pouco isso. Então, eu tô selecionando pessoas do Instagram, das redes sociais, não por sorteio nem por nada. As pessoas vão lá, elas se inscrevem, elas mandam um DM pra mim, tipo, com uma foto delas e conta a história dela. E aí eu seleciono essas pessoas pela história. E aí eu, junto com a Keone, a gente dá o cabelo para essas pessoas. Se a pessoa for de outro estado, de outra cidade, a gente proporciona o traslado, a gente proporciona hospedagem, alimentação, para que a gente consiga ajudar, devolvendo um pouco da autoestima, fazendo essa mulher se sentir mais importante, sabe? Porque as pessoas, dependendo da condição, elas estão num momento tão bad da vida delas, que às vezes ela nem se sente a importância que ela é na vida, né? E até na vida de outras pessoas. Então a gente quis devolver um pouco isso, sabe? Devolver, sabe, o que a gente recebe de bom? Sim. Então a gente vai fazer isso pro bono mesmo. Vai estar lá gravadinha, a gente vai gravar o depoimento dela, quer deixar essa mulher bonita. E eu já arrumei um monte de parceiro pra dar roupa, acessório. Então vai ser um negócio bem legal. A gente não vai explorar isso na gravação, tá? A gente quer explorar o quê? A gente quer tocar algumas outras pessoas com a história de cada uma. Então a única coisa que a gente vai colocar ali vai ser um pedacinho da história delas. A sua experiência de apresentadora aí. Não, mas na verdade esse momento não vai ser o momento do Thiago, esse momento vai ser o momento da pessoa que tá lá, né? Dessa pessoa, ela conseguir, tipo, se olhar no espelho mesmo, se identificar e ver quem ela é de verdade. A gente quer ajudar ela a voltar a ter essa autoestima e se sentir empoderada. Maravilha! E eu tenho um recado também, que é lembrar vocês do Corta Bonito, né? Que dia 28 de maio
Se o Gabriel me chamar, eu vou. Lá também, ó, vocês vão encontrar um cabeleireiro chique lá. Dia 28 de maio, com participação de cabeleireiro de celebridade de Hollywood internacional, né, diretamente de Los Angeles. Sal Salcedo vai estar lá comigo no palco, mostrando a técnica dele, para você aprender aí o corte a seco de baixa manutenção. Enfim, essa coisa dos melhores amigos, eles encontram no link na sua bio, tem lá? Já tá lá, tem uns videozinhos lá no... Como eles te encontram no Instagram? No Instagram, Aprígio Thiago. @Aprígio Thiago. Mas se colocar Thiago Aprígio já aparece também. Thiago Aprígio, sem H. Sem H. Né? Vai estar lá o selinho de verificado, porque ele é um famosão. Ah, nada. Bom, muito obrigado pela Eu que agradeço, foi incrível. Foi top demais, Gostou? Gostei muito. Pode chamar de novo se quiser, eu venho. Bom, tamo junto. Obrigado, cabeleireiros. Amo vocês. Cabeleireiros e pessoas normais. Exato.